Enquanto isso, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, fez ontem talvez o comentário mais prejudicial para Israel, afirmando que os israelenses planejavam um ataque. E os americanos sentiram que, se não atacassem o Irã preventivamente, seriam atingidos como resultado do ataque de Israel ao Irã, o que coloca Israel em uma situação realmente difícil neste momento. Apoiadores de Israel no país estão sendo usados por críticos para afirmar que Jerusalém controla a política externa de Washington. Existe um problema de comunicação agora vindo do próprio presidente Trump, embora pouco comentado. Ele conversou brevemente com alguns veículos de imprensa por telefone, mas tem pouco a dizer além de declarações pré-gravadas. Ele está em reunião agora com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. A imprensa deve entrar no Salão Oval em breve. E, com sorte, farão algumas perguntas sobre essa situação e poderão obter respostas mais detalhadas do que a administração tem dado ultimamente. Muito obrigada. Esse é nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, ao vivo da Casa Branca. Teremos mais informações do Mike nas próximas horas. Obrigada, Benjamin Anthony. O que acha dessas mensagens contraditórias? Discutimos isso há pouco no programa. Mas agora, como o Mike estava falando sobre o fator Marco Rubio, ele certamente complicou as coisas. Por causa de alguns comentários dele sobre por que essa operação aconteceu quando aconteceu, na prática, o que levou o presidente dos Estados Unidos a agir? O que você acha? Acho que os comentários do secretário Rubio foram infelizes. Acho que ele é um grande amigo de Israel e um secretário de Estado eficaz. Mas isso foi um pouco de uma gafe, jogando lenha na fogueira para os Tucker Carlson e para as Megyn Kelly e outros desse meio. Mas veja, a mensagem confusa, Dmita, é algo em que o presidente Trump diz repetidamente que acredita. Ele realmente criticou fortemente, e na minha opinião, com razão, os presidentes americanos antes dele, que vieram a público e deixaram tudo muito, muito claro. O que eles vão fazer, o que não vão fazer, quanto tempo vai levar, qual será a natureza do ataque. Não vejo motivo para que em uma guerra quente, um presidente americano ou governo precise informar ao inimigo exatamente o que fará. Lamentamos isso nas FDI. Com que frequência falamos em abrir mão do elemento surpresa por causa da nossa humanidade com civis em certa área? Vamos realizar um ataque cinético com aviso prévio. Vou dar um exemplo do passado. Você deve lembrar, assim como os telespectadores, do secretário de Estado John Kerry sobre a Síria e a famosa linha vermelha, que depois foi apagada pelo presidente Barack Obama. Falando sobre um ataque de precisão que eles vão realizar contra o regime de Assad lá dentro da Síria, acabou sendo uma bobagem. Acabou não dando em nada. Foi uma declaração imprecisa em sua essência. E eu acho que é importante notar que as pessoas que precisam acertar a mensagem são aquelas que estão colaborando no campo de batalha. Esses são os americanos e os israelenses. Eles estão coordenados de forma única. O que é jogado como isca para o público em geral, para mim, é muito menos importante. Volto à declaração do secretário Rubio, mesmo reconhecendo que ele é grande amigo de Israel. Foi um deslize, mas isso acontece com os melhores. Benjamin, acho que você está certo, desde que Trump tenha confiança, capital e tempo político suficientes para liderar a guerra. Concordo, no curto prazo ele tem isso, mesmo considerando como estão as pesquisas nos Estados Unidos. Mas à medida que a guerra continua, especialmente se houver baixas, especialmente se houver retrocessos que sejam evidentes para o público, a pressão sobre ele vai aumentar, assim como os motivos para ser mais preciso. Nesse estágio, ele terá mais informações sobre a guerra e poderá restringir opções de forma mais inteligente. Yaakov, só para ressaltar, não vejo nada de errado no que o secretário Rubio falou. Eu entendo que a aparência disso não agrada à extrema-direita antissemita, que quer acusar Israel de todos os males do mundo. Mas o que ele realmente disse? Ele disse que para Israel, o programa de mísseis se tornou uma ameaça existencial, que Israel já havia decidido que estava prestes a atacar, o que é absolutamente o certo a se fazer por Israel. E que isso, obviamente, teve grande peso no processo de tomada de decisão. Claramente não foi o único fator, mas foi um fator muito importante no processo de decisão. Na verdade, não sabíamos disso antes. Isso, obviamente, estava encoberto. E o número de mísseis iranianos que basicamente estavam em seu arsenal
só foi desclassificado há alguns dias. Na verdade, em resposta a uma das minhas perguntas para os militares. Então, no fim das contas, tudo que ele disse foi que Israel estava a caminho de agir para remover uma ameaça existencial. Os Estados Unidos, por boas razões, decidiram participar disso. As negociações não estavam levando a lugar nenhum. Os Estados Unidos entendem que o Irã é uma grande ameaça para si mesmos. Então, se você tirar essa mensagem hostil de extrema-direita, ou como quiser chamar, essa mensagem distorcida que sempre vai retratar Israel como errado e maligno, etc., ele não disse nada particularmente terrível. Eu não achei terrível o que o secretário disse, e concordo com esse ponto. Mas fica em algum lugar entre os pontos do Owen e do Yaakov. Aqui. Não é só a extrema-direita, aqueles que eu mencionei, como Tucker Carlson e outros desse tipo. Também é a base maga, não quer que os Estados Unidos sejam arrastados para guerras estrangeiras a mando de outro país. Agora, Yaakov está correto ao dizer que a ideia de que os Estados Unidos apoiem as intenções de Israel é positiva para nós. Mas isso será rejeitado por parte da base, não só pelos setores mais radicais. E por isso, o que eu diria sobre as declarações do secretário Rubio é que foram simplesmente desnecessárias. E se você voltar à época em que ele disputava a indicação para a presidência, ele é alguém muito, muito eloquente. Quando está seguindo o roteiro, ou fora dele, ele tem um certo hábito de cometer gafes retóricas. Mas, como eu disse, isso acontece com os melhores de nós. E eu acho que logo vamos deixar isso em segundo plano quando se trata das manchetes. Só mais um ponto que Owen mencionou de novo. Owen, eu concordo totalmente com você, mas acho que ainda é muito, muito cedo para se preocupar com o que vai acontecer. Quero que o nosso público, Benita, lembre que isso é uma grande manchete. Todos se preocupam com o Irã, os ataques e o objetivo final. Mas estamos tão no início dessa campanha. Para mim, é impossível sugerir qual pode ser o resultado, mas o conjunto de missões já foi definido. Sim, só um ponto bem rápido. Concordo com tudo que você disse sobre Rubio. Há uma resposta fácil para Israel e para a comunidade pró-Israel nos Estados Unidos. Teria sido culpa do Irã. Não há motivo para o Irã começar a atacar tropas americanas após um ataque israelense. Assim como não há motivo para o Irã começar a atacar aleatoriamente os estados do Golfo. Após o que Estados Unidos e Israel fizeram, essa deveria ser a resposta. Foi culpa do Irã, mesmo se a história de Marco Rubio for verdadeira. Ou seja, a culpa é do Irã, não de Israel, pelos Estados Unidos estarem nessa situação.